Olá, amigos que acompanham o nosso condomínio hoje. O programa do Sindiconde, que é o Sindicato dos Condomínios aqui da região da Grande Florianópolis e que vai ao ar sempre com apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. E como sempre, conosco na bancada, o presidente do Sindiconde, o senhor Alfred Heilmann. Boa tarde, seu Alfred, tudo tranquilo? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, gente. Boa tarde, condôminos, síndicos e condôminos, principalmente, que realmente são o objetivo final desse bate-papo semanal. Bate-papo semanal aqui, né, com o intuito de trazer a vocês informações úteis e que, por certo, vão ajudar bastante em várias situações que podem ocorrer. Certo. Eu mesmo tenho tido, no último programa que nós fizemos, falamos sobre elevadores, os elevadores, e algumas pessoas me ligaram, mas seu Alfred, é assim mesmo, é? Digo, é assim mesmo. Então eles vão se arrepiar hoje, que a gente vai continuar no assunto, né? Sim, nós vamos continuar hoje, porque realmente é um assunto que as pessoas precisam estar um pouco mais informadas daquilo que é. Porque o elevador nada mais, não é nada menos, é um veículo de condução de pessoas, seja ele não é para comercial, residencial ou alguma coisa assim, muito diferente daquele que transporta pessoas, que é o ônibus, que é o caminhão, que é o trem, que é o automóvel, que é, não é, a motocicleta, que uma vez parando, onde está, para, bota do lado e aquela coisa toda. Tem muito mais acidentes do que o elevador, por causa da inabilidade dos condutores, que sempre estão culpando as estradas, mas eu acho que a culpa mesmo é difícil enxergar um umbigo. A grande maioria é do condutor e assim por diante. Mas o elevador é uma coisa diferente e vamos falar um pouco dele mais hoje ainda. Certo. E para curiosidade, né, a título de curiosidade para o telespectador, internauta, e não só morador dos condôminos, né, mas qualquer um que usa um elevador, é interessante saber. Sabia que os primeiros elevadores, ainda movidos a máquina de vapor, né, que ativava uma roldana, levava até 2 minutos para subir do primeiro ao 8º andar. 2 minutos. Era quase mais ou menos como subir pela escada, né? Lá nos primeiros elevadores, né? E quem permitiu, assim, uma explosão demográfica com a construção de arranha-céus, porque prédios grandes sem elevador é impensável, né? Até 4, 5 anos. Era. Atualmente é. Antigamente não era, não. É? Não, antigamente tinham prédios altos que não colocavam elevador porque eles subiam escadas. Tinha o hábito de subir pelas escadas, rampas e assim por diante. Mas arranha-céu mesmo, segundo, né, a sim, história... mas os arranha-céus também, eles são, não são de tanto tempo atrás, né? Você vê que eu não quero aqui falar em datas, porque não tenho a precisão disso aí, mas a Europa, de um modo geral, começou a ter edifícios há 100 anos atrás. Edifícios altos há 100 anos atrás. O primeiro elevador foi em Nova York em 1857, por aí. Também não se sabe a data exata. Os maiores prédios, pelo menos o que eu li, é que começaram a ser construídos nos Estados Unidos. Né? Sim, foi o primeiro. Foi o Otis, um tal de senhor Elisha, pronúncia em inglês, Elisha Otis, que foi o que permitiu, né, essa explosão de elevadores, porque ele que descobriu um jeito de dar mais segurança aos elevadores. Porque no início ele balançava muito, as cordas arrebentavam e matava muita gente na época, e esse Otis, que é uma marca que existe até hoje, né, ele descobriu um jeito de criar madeiras umas garras que se agarravam no poço do elevador, caso ele fosse cair. E ele apresentou na feira de Nova York, e ele entrou no elevador e mandou cortar a corda, né? Foi o maior susto. Mas no que cortaram a corda, ele travou na hora. Foi aí que começou a grande explosão de elevadores, que hoje não para de desenvolver, né? O elevador teve várias épocas, mas o elevador hoje ele já é um produto de grande tecnologia, de
de muita segurança, de muito... Evoluiu muito. Não é, com os anos e coisas. Não é? Depois apareceu o Otis, apareceu o Schindler, apareceu um japonês, que eu não estou lembrado o nome dele agora também. O Siemens, que é o alemão que o inventou Siemens, que, o elétrico. o elétrico, e assim por diante. Foram casando as coisas até que chegassem aos elevadores que nós temos hoje. Nós aqui na nossa cidade temos elevadores que eu diria até que são elevadores um tanto rudimentares ainda, perto da evolução e perto dos elevadores de primeiro mundo que existem hoje em algumas cidades. Mas eu sempre digo o seguinte, eu não quero ter uma Ferrari, muito menos uma Lamborghini. Não. Porque eu não tenho, primeiro, que custa caro. Segundo lugar, eu não tenho estrada para fazer uso dela. E a terceira coisa, não tenho uma manutenção. Elevador, no Brasil, ele só se pegou, digamos assim, porque trataram muito do assunto que foi a manutenção do equipamento. E que exige realmente uma manutenção mensal, constante. Constante, com muito cuidado, mas hoje nós já temos gente bastante competente para fazer esse trabalho. Tem até os elevadores que podem ser controlados, monitorados à distância, né? Alguma peça acusou mau funcionamento. Silvio, eu não sei lá quanto tempo faz que eu tive a última vez nos Estados Unidos, não é? Lá já se chamava o elevador de dentro do carro. Maravilha. Você bora lá no prédio tal, não é aqui manipulando aqui as coisas, abre a porta principal da entrada, depois ela fecha, depois abre uma outra para você entrar. Não só por uma questão de segurança, mas também por causa das intempéries lá. Lá neva muito, né? E o elevador também, a comunicação, o elevador, meu Deus, ele evoluiu tanto, e que, realmente, colocar um elevador deste aqui começa pela manutenção. A manutenção é dificílima. Precisa muita, não é tão difícil, mas precisa muita tecnologia, precisa de peças de reposição. Aonde você vai buscar uma peça de reposição? Em São Paulo, que é o grande mercado. Aí você vai ficar com o elevador parado aqui durante meia dúzia de dias até que se chegue a uma peça. Eu tive caso aqui de elevador, não é que a peça levou 4 meses para chegar. E como é que você resolvia? Sobrecarregando? A pezinho. Isso é bom para fortalecer os músculos, né? Sim. Não tinha outro jeito. E inclusive, foi na ocasião uma coisa muito desagradável, não é porque, na verdade, quem solucionou o problema do elevador não foi a grande indústria japonesa e muito menos as grandes escritórios do Rio e de São Paulo, e sim foi resolvido aqui em Nova Trento. Nova Trento? Cramento? Cramento. Não é, mas isso sabe por quê? Porque a Madre Paulina ia estar lá, ela já estava fazendo os milagres naquela época. Ela conserta o elevador também, dá jeito em elevador. Quem que veio de Nova Trento? Um mecânico? Um camarada que mexia com aquelas placas. Conseguiu resolver praticamente em casa. Sim, ele fez uma placa. Ele fez uma placa nova. Lógico que as empresas não vão aceitar isso aí nunca. Mas uma placa que custaria um conserto que houve um orçamento na época de quase 60 mil reais, foi resolvido por 2 mil. Menos ainda, mil e poucos reais. Olha, em Nova Trento. Não sei se eles ainda existem, porque algum grande deve ter engolido eles. Acontece muito também. Acontece muito. Sem dúvida. Bom, gente, mas falando em elevador, poderíamos falar aqui, não é o programa inteiro, sobre as coisas que acontecem assim. Mas a minha preocupação, e a preocupação do Sindiconde,
no nosso dia a dia do elevador. Nós temos o elevador muitos e muitos cuidados que precisam ser levados em conta. A primeira coisa é aquele apressadinho, né? Que o apressadinho chega que já bota a mão ali na porta para segurar a porta e aquela coisa toda. Aquilo ali é um veneno para o elevador. Forçar ele, sim. Ele deixa de funcionar nas suas origens e no equipamento que ele tem. Começa por ali. O segundo lugar, isso não lhe dá garantia nenhuma, porque pode lhe fechar uma porta, né, e lhe espremer e lhe causar um grande acidente. Mas essas portas, elas não espremem efetivamente. Elas já têm hoje não, hoje ele já tem barras eletrônicas que detectam e abrem de novo. Como a porta automática aí, não é, em bancos e lojas ou casas, alguma coisa, é a mesma coisa, certo? Mas isso aí é coisa da modernidade. Antes era de... E a grande maioria dos elevadores não tem isso aí ainda. Grande maioria, mas eu digo 90% não tem. Porque custa dinheiro para... E forçar isso prejudica... Nas edificações novas, sim, mas nas edificações aí com mais de 10 anos, ou mais de 5 anos, eu digo para você que 90% não tem esse equipamento. Nós temos aí, então, esses cuidados que precisam haver, porque realmente as pessoas não prestam atenção. Outro cuidado que você precisa ter, você precisa ver se o elevador está no andar. Você pode abrir a porta e o elevador não está naquele andar ali. Esse elevador pode estar em manutenção, erro de leitura do andar, ele pode ter uma série de coisas, está me entendendo? E que você precisa ter atenção nisso aí. A mesma coisa aquele que faz aquele degrauzinho, que a pessoa entra e já sai tropeçando para dentro do elevador. Gente, o uso do elevador é um negócio que precisa ter cuidado. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas a grande maioria não faz. E é onde dá os acidentes. É onde causam os acidentes. A maioria deles. A outra barbaridade que acontece é que o elevador está ali, tinha fila, não é elevador para, digamos, 10 pessoas. 10 passageiros, 10 pessoas. Não, peraí, mas não deixa mais um, espreme um pouquinho daqui. Também não. Não pode fazer. Eu não entro em elevador lotado. Por quê? Já pensou, Silvio? Esse elevador chega ali no terceiro andar, entre o terceiro e o quarto andar, o quinto, o sexto, sei lá aonde, ele terminou a energia elétrica. Com 15 dentro onde cabia... Escuro. Uma grande parte dos elevadores, também um percentual muito grande, não tem luz de emergência. Não tem os elevadores, não tem o cuidado de ter dentro deles uma simples lanterna elétrica, de pilha elétrica, né, para acender uma luz. Porque o escuro causa o pânico. Se bem que hoje ainda tem celular, né? Dá para fazer uma luzinha. Aí nós vamos recente disso. Mas até aí, nós estamos lembrando que nós podemos estar com pessoas doentes, nós podemos estar com pessoas com mau cheiro, nós podemos estar com pessoas idosas, nós podemos estar com crianças, nós podemos ter uma série de pessoas que naquele exato momento eles não têm uma reação daquilo que eles tinham que realmente fazer. Não sabe o que fazer, né? Eu te desafio para você entrar num elevador desse aí, e ele parou. O que você vai fazer, Silvio? Eu ia primeiro tentar manter a calma, né? E depois tem um botão de emergência. É uma tentativa obrigatória. Só que nem ela dificilmente acontece. Porque se você estivesse só com mais uma ou duas pessoas, tudo bem. Mas quando você tem algumas pessoas, certo? É mais ou menos aquela coisa que no enjoo do avião. Não é quando o primeiro começa a enjoar, o resto entra de... Vai para o primeiro andar, para o segundo, para o terceiro, até a última fila. E assim por diante. Então,
Esses cuidados precisam haver. Esse negócio de dizer, pô, seu síndico, o elevador aqui leva 1 hora para chegar. Não leva mais de 2 minutos. Mas para ele é 1 hora. 1 hora, né? Não é? Para ele, aquela pequena espera é uma coisa, porque ele está com pressa. Se você estiver com muita pressa, faz o seguinte, sobe a pé. Depois você vai me contar se valeu a pena ou não esperar um pouquinho lá embaixo. Ou chega antes, né? Não vai querer botar a culpa do seu atraso no elevador, que é questão de segundos, né? Então, a lotação do elevador é alguma coisa muito importante. Outra coisa importante, não deixar sob nenhuma hipótese criança pequena entrar sozinha e usar sozinha o elevador. Por quê? A criança, normalmente, ela entra no elevador, ela vai lá e começa a mexer nos botões. Todas as luzinhas. Todas as luzinhas possíveis ele faz. As que ele Ele alcança. pode estar acionando alguma coisa perigosa. Fora o tempo que vai perder. Você deve ter alguma coisa respeito com os paraplégicos e com os cadeirantes. Dê espaço para eles, gente. São pessoas que não têm a locomoção que você tem. Não são pessoas que precisam daquele elevador. Espere um pouquinho, seja um pouquinho. Vamos ser um pouco mais humanos, vamos ser um pouco mais atenciosos com os demais que precisam realmente. Com necessidades especiais. Outra coisa que você precisa aprender e ter pelo menos as mínimas noções de como manobrar um elevador. Manobrar. O que fazer? Você não vai lá pegar no volante, fazer, botar para cima, para baixo. Não, mas pelo menos saber como chamar uma emergência ou acionar um telefone quando o elevador tem telefone com a portaria. Então, o uso do elevador você precisa também saber usar. É a mesma coisa que você usar o teu automóvel. Quando é o caso de ônibus, do avião, tu não precisa saber manobrar, porque tem alguém que faz por ti. Tem um responsável. Tem um responsável, mas quando você está, e principalmente sozinho, num elevador sem cabineiro, essa é a comparação. E qual que é o procedimento? E qual que é o procedimento? Primeiro, manter a calma. Conhecer alguma coisa a respeito do elevador. E estudar um pouco. Sim, isso vale. Isso cabe muito, sabes a quem, Silvio? Essas empresas de manutenção de elevadores, as que vendem elevadores, e fazer um treinamento? Não um treinamento, mas pelo menos fazer um boneco daquilo ali, fazer uma cartilha. Uma cartilha a respeito do uso do elevador. O que você deve fazer em caso de XXXY. Saber chamar a emergência, isso aí é o mínimo que você precisa. A outra coisa, gente, não é os elevadores, pessoal, não é o desrespeito aos horários estabelecidos pelo condomínio. Sempre a pessoa, o ser humano, é o que tem a preferência do uso do elevador. Sempre. Carga, mudanças e outras coisas mais são coisas que não são prioritárias. Elas precisam estar sempre em segundo plano. A primeira função é atender as pessoas. É você ter isso aí. Nunca esquecer que o seu elevador precisa diariamente, todos os dias. Diariamente é todos os dias. Ele precisa ser limpo. Ele precisa ser higienizado. É aquele que está com gripe, coisa e tal, dá um puta de um espirro na parede do elevador. Pronto. E ali ficam algumas bactérias e assim por diante. Diz que as maçanetas é a coisa mais suja que tem, né? Mas no elevador você praticamente não tem maçaneta, a não ser da porta de entrada. Vai, sim. Certo? Mas mesmo assim, não há aquele botão de acionamento, ele pode ter.
mas a higiene é importantíssima, seja ele no elevador social, seja ele no elevador, outra coisa, elevador social e elevador de serviço. Quem que define? Tenham muito cuidado com isso daí, porque eu conheço processos em que pessoas usando o elevador, que se diz elevador social quer dizer assim, não é de uma casta um pouco mais elevada, não é da empregada doméstica, não é do motorista e assim por diante. Não é, Isso legalmente não existe. Hoje, não é, a Lei Maria da Penha e outros mais estão por aí, porque não é, eu já vi casos e casos e casos. E não é um processo em cima disso aí, é a coisa mais simples que existe. E o processo não vem em cima de você que fez, não, vem em cima do condomínio. Todos vão pagar junto. Todos vão pagar a conta. Cuidado. Então você viu, Silvio, que elevador é uma coisa que você tem muita coisa para falar sobre elevador. Parece tão simples, né? E parece um aparelho tão simples, né? Que não dá para ver de outra forma. A manutenção desse elevador é diferente do que a manutenção do teu automóvel. Porque o elevador é uma coisa assim, mas tipo avião, não pode pifar. Pifar pode criar problemas, e bastante. O elevador, já falei aqui uma vez e eu repito, o elevador não cai, mas ele pode causar pânico. Você pode estar vindo de um baile do Clube 12, às 4 horas da manhã, meio chumbado. Meio chumbado, como diz a gíria, não é, junto com a esposa ou coisa, e o elevador parou no meio da viagem, e aí, vai chamar quem? Não tem porteiro, não tem vigia, não tem e não tem. Chama quem nessa hora? Hein? Chama quem nessa hora? Chama pela mãe? Chama pela mãe? Não, o Chicão está lá em Roma, esse não adianta chamar. O Chicão. Não é? Mas coisa como é? É uma boa pergunta, né? Vai se socorrer a quem numa madrugada? Muito bem. Hoje a grande maioria, como você já falou anteriormente, você tem o tal do celular. O tal do celular é uma ajuda muito grande hoje na comunicação, em tudo. Então você consegue acordar, digamos, um vizinho, acordar alguém que esteja dentro do teu apartamento, mas você tem que estar prevenido, sabendo o que tem que fazer. Porque o acidente ou o incidente não manda aviso. Não tem hora, né? Ele acontece quando você menos espera, normalmente. Para finalizar, seu Alfred, já estamos quase chegando no térreo. Já estamos quase chegando no térreo ou lá quase, em cima? É no térreo. Gente, outras coisas que nós temos que não é, olhar com muita responsabilidade. Não só do síndico, não. Todos nós somos responsáveis dentro de uma edificação. A manutenção dos elevadores, a troca das peças que são cobradas do condomínio, é que, na grande maioria das vezes, não são devolvidas as peças substituídas. E essas peças, Silvio, vão ser usadas para reparos e vão levar lá para outro elevador que eles cobram novo também. Porque você sabe se essa peça, determinada peça, precisa ser colocada, ela é realmente... Será que precisou mesmo trocar? Não, e se ela realmente é a peça necessária ou alguma coisa assim, tenho muita preocupação com o elevador. Eu não quero que vocês se apavorem com o que eu estou falando. Eu tenho muita gente que não anda de elevador sob nenhuma hipótese. Vai lá, sobe o 6º, 7º, 8º andar de bom a pé, mas não usa o elevador. Não tem razão para isso, né? Não tem razão. E olha, não é... gente pouco esclarecida. Pouco esclarecido, não, é desembargador. Certo? Bom, gente, e por último, para o dia de hoje, em elevador, eu gostaria de dizer para vocês, nós estamos prontos, à disposição, para dar a vocês todas as instruções, todas as informações a respeito de elevadores no Sindicote.
Especialmente comigo, porque eu, digamos assim, sou o que mais me interessa por estes dados e que são de muita importância. E tenham vocês outra coisa, cuidado com uma coisa chamada seguro do elevador. Façam um seguro bem feito, porque o elevador é uma peça cara. Ela não é barata, ela é dispendiosa. E pode mexer no orçamento do condomínio se ele não for bem feito. Então, o seguro é importantíssimo em todos os seus aspectos, seja na parte mecânica ou seja na parte elétrica. Trocas de cabos e essas coisas todas. Tudo isso tem seguro. Diluído no tempo, é muito barato. É um investimento. É um investimento. Mas é muito barato, certo? Seguro Então, vale um programa só para ele, né? Hein? Seguro vale um programa só para... Nós vamos fazer um programa aqui, se Deus quiser, não é muito logo, sobre seguro. Seguro não é outro negócio complicadíssimo dentro do condomínio. E as companhias, hoje, elas dificilmente pagam sinistro. Ah, é? Porque, sabe por quê? Que o seguro foi mal contratado. Mal contratado. Foi mal feito. Foi mal contratado. Se você contratar mal, você vai ter um serviço ruim de volta. Ou não fez uma boa utilização, operação do equipamento, também já pode complicar, né? Tudo pode complicar. Muita coisa pode complicar. Mas isso, já chegamos no térreo, né? Isso aí é assunto para um próximo... Eu acho que nós já estamos na portaria, já estamos chegando na... Na garagem? Não, já estamos chegando no asfalto. No asfalto, tá bom. Sempre com o apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, na pessoa do senhor Sionésio e também do senhor José Nitro, sempre aqui conosco, e recebem o nosso abraço. E essa conversa toda sobre elevadores, também lá está no Notícias do Dia, no Clube do Imóvel, semanalmente? Não, eu não passei essa matéria aí ainda, mas vou passar essa matéria, né? Não é para ser examinada. O que está saindo no Notícias do Dia, agora essa semana, é sobre o seguro. Que a gente vai abordar aqui. E o que nós vamos abordar depois. Muito bom. Então, em caso de maior curiosidade ou emergência, procure o Sindiconde no 3333-8677 ou através do e-mail contato@sindiconde.com.br ou compareça pessoalmente à sobreloja do Bloco B do CEISA Center, bem aqui no centro de Florianópolis. Está lá o seu Alfred, o Gustavo e todo o corpo jurídico, a Isabel, para muito bem receber você. Uma ótima semana e até a próxima quinta-feira. Para vocês também, para vocês condôminos, não é? Tomara que o São Pedro nos ajude a... Está precisando. Está precisando dar uma aliviada nessa chuva que está aí. O sol precisa nascer. Para tirar um pouco o mofo, né? Sim. Um mofo só em todo o estado, né? Quando não está, é alagado mesmo. Até a próxima quinta-feira, então, às 5 da tarde, mas você pode rever esse bate-papo aos sábados, às 7 da noite e também na segunda-feira, às 21 horas. Tanto no site da TV Floripa, quanto aqui no canal 4 da NET. Na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Apoio Cronos. Casas da Água.